Olá pessoal, continuando nossos vídeos sobre rinoplastia, hoje vamos falar de uma técnica que não é uma técnica cirúrgica, mas que muitas vezes o paciente se interessa para substituir talvez uma rinoplastia, que é a rinomodelação ou bioplastia. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, compartilhe os nossos vídeos, dê um like, se inscreva na nossa página para a gente continuar fazendo esse trabalho. Então, rinomodelação ou bioplastia. O que é isso? Bom, é muito simples. É você introduzir no subcutâneo do nariz, se você obviamente estiver falando sobre nariz, né? Algum tipo de substância que preencha um espaço e que, digamos assim, modele o nariz. Agora, isso tem que ficar bem claro no seguinte sentido. A rinomodelação ou bioplastia é uma técnica de preenchimento. Ela não é uma técnica que vai suprimir ou diminuir um tecido. Ele sempre vai aumentar. Então, digamos, por exemplo, que você tivesse no dorso do nariz uma pequena elevação. Não tem como na bioplastia você diminuir essa elevação. O que tem é como você aumentar aqui ou aumentar aqui para nivelar. Então entendam esse princípio. O princípio da rinomodelação não é um princípio de supressão de tecido, mas de complementação. Em outras palavras, o seu nariz vai ficar um pouco maior. Então, às vezes, quando você tem pequenas alterações e você quer igualar o nariz, a rinomodelação é fantástica. Tá? Ela ajuda bastante a preencher espaços e a deixar o nariz mais igual. Mas não caiam na ideia de que o teu nariz vai ficar menor, porque não vai. E, na verdade, ele vai ficar um pouquinho maior. Eu, pessoalmente, acho que para pequenas irregularidades é uma técnica fantástica, é muito legal. Mas, às vezes, o paciente chega com a ideia de que ele vai diminuir alguma coisa, e isso não vai acontecer. Uma ponta nasal, por exemplo, se você fizer um preenchimento, você pode projetar mais essa ponta e deixar ela mais alta, por exemplo, que o dorso. Né? É muito bom. A técnica de remodelação para a ponta nasal, ela é muito legal, mas não é uma técnica que vai diminuir. Ela não vai diminuir nada. Ela vai ajudar a projetar um pouco mais a ponta. Então, a grande questão nesse caso é que a rinomodelação não é uma técnica redutora, é uma técnica de preenchimento que serve para modelar o nariz, mas sempre colocando alguma coisa a mais no nariz, nunca tirando, certo? E aí, o que você pode usar nessa bioplastia? Você tem aí dois tipos, basicamente, de substâncias. As substâncias que são permanentes, quer dizer, que você coloca e não tem mais o que tirar, vai ficar lá para o resto da vida. E as substâncias que são temporárias. O metacrilato, por exemplo, é uma substância que você coloca e ela tem uma durabilidade muito longa. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que você faz uma vez e resolve o problema. A desvantagem é que se não ficar bom, também o não ficar bom vai ficar direto para sempre. Não tem como diminuir, tirar isso daí, quer dizer. Então, se você vai usar uma técnica de preenchimento com uma substância que seja uma substância permanente, tem que ser uma coisa muito bem feita, porque se ficar ruim, vai ficar ruim para sempre também. Né? Já as substâncias como ácido hialurônico ou mesmo hidroxiapatita, na verdade, é a substância que tem nos ossos do corpo, né? Então, são substâncias que têm uma durabilidade menor. Elas quase que têm uma durabilidade como o Botox, quer dizer, você aplica, tem um resultado bom durante uns 6 meses, mas num período mais ou menos 1 ano, aquilo acaba desaparecendo, e então há a necessidade de se repetir o processo. Qual é a vantagem, qual a desvantagem? A vantagem é que se você fizer e não ficar uma coisa linda, maravilhosa, quer dizer, se você não gostar, você sabe que aquilo vai ser uma coisa temporária, quer dizer, depois de um tempo, 1 ano, por exemplo, aquilo desaparece e volta a ser como era antes, se não ficar bom. Se você fizer a bioplastia com uma substância que seja temporária, a desvantagem é que você tem que repetir esse processo
periodicamente, mais ou menos de ano em ano, você tem que repetir para manter aquela modelação que você fez. Então, resumindo, é isso. Bioplastia ou rinomodelação é uma técnica de preenchimento, quer dizer, você vai colocar alguma coisa no nariz, não vai suprimir, não vai diminuir, vai até aumentar um pouco o seu nariz. É uma técnica que se presta a pequenas irregularidades e para isso a técnica é muito boa. E você pode aí, a critério médico, utilizar ou uma substância permanente, como o metacrilato, ou uma substância que seja provisória, quer dizer, que fique por um tempo e depois desapareça, como o ácido hialurônico. Se você tem alguma dúvida, mande um e-mail que a gente faz um vídeo para você.